bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar sobre o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, parte 2, que fala sobre a alma. A gente falou sobre a alma, perispírito e espírito. A gente falou sobre princípio vital. Falamos até 136A. Agora, nós vamos falar da 133B. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, menos um homem. 137. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? Aí a espiritualidade vai responder: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. Aí ele dá uma nota dizendo para ver sobre o Livro dos Médiuns, capítulo Bicorporiedade e Transfiguração. Aí ele fala o seguinte: olha, o que seria o corpo físico, o corpo de uma pessoa, se não tivesse alma, né? Ele fala, olha, essa é só uma estrutura que tem metabolismo, mas não é o ser humano, porque o ser humano é dotado de inteligência, dotado de outras configurações que só o espírito pode dar. E ele diz o seguinte: um espírito pode animar dois corpos? Então, por exemplo, você vê aquelas crianças que nascem siamesas. São dois corpos muitas vezes unidos, mas ali há dois espíritos. Por quê? Apesar dos corpos serem uma massa de tecido reunido em determinadas partes, o que anima o cérebro ali de cada um são dois espíritos diferentes. Aí 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma como um princípio da vida material? Simples questão de palavras, com o qual nada temos. Começai por vos entenderdes. Ou seja, olha, o que você fala que a alma é o princípio da vida material? A espiritualidade fala, isso é problema de vocês, cara. Vocês estão falando aí questão de palavras. A gente está explicando o que é. Se você quer usar uma palavra, pode usar. Se quiser usar outra palavra, problema de vocês. 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiam a alma: uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Aí a espiritualidade vai responder: não há contradição. Tudo depende do significado das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Então a espiritualidade está respondendo: olha, ele perguntou, olha, tiveram filósofos que disseram que a alma é uma centelha que sai do todo, ou seja, de Deus. Aí ele fala assim: poxa, mas se o espírito é indivisível, como você está dizendo que ele se dividiu de uma outra centelha? Isso aí não é uma contradição? Aí a espiritualidade não é contradição, porque vocês não têm palavras que justifiquem a gente explicar de maneira adequada para vocês. Aí Kardec dá uma nota: a palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam alma o princípio da vida. E nessa acepção é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção que devolve ao todo após a morte. Esta ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. É a este ser que se chama igualmente alma. E nesta acepção pode dizer-se que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma diferentes definições,
Os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência de linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos primeiro nos entendermos quanto às palavras. Então, o que ele quis dizer com isso? Que naquela época existiam espíritos, existiam definições sobre a mesma coisa. Se falava alma, o princípio vital. Então, quando você fala sobre o princípio vital, que é a força que mantém o corpo vivo, essa força ela vem de uma estrutura que existe no universo, que você retira essa energia do princípio, do fluido cósmico universal. Quando o corpo morre, esse fluido vital ele retorna ao todo universal. Só que isso é diferente do que se falavam muitas vezes os hermetistas, os magistas, que falavam que o espírito vem do todo. E esse todo volta, e o espírito volta para o todo, que aí é uma doutrina panteísta. Isso não é o que a espiritualidade com Kardec estava falando. O que isso se chamava em relação, e o que isso acontecia era em relação ao princípio vital e não à alma em si. Pergunta 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, presidindo cada uma as diferentes funções do corpo? Olha o que ele está falando. A alma se dividir em várias estruturas que tem que tomar conta de cada parte do corpo. Aí a espiritualidade vai falar. Isso também depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se entende o espírito encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Ou seja, o espírito ele é algo indivisível. Ele está numa emanação que não tem definição estrutural, mas ele também não... para que ele se manifeste, ele precisa do perispírito. E o perispírito é o liame que vai passar a informação para o corpo físico. Então, o espírito fala com o perispírito e o perispírito fala com o corpo físico. A partir daí, o fluido vital que está no corpo físico movimenta todas as outras coisas. Então, quando ele fala isso, ele fala, olha, o espírito ele não se divide, mas se você pensar que essa alma é o fluido vital, aí o fluido vital ele se divide em vários tipos de fluido. Por exemplo, o fluido vital que está no sangue, o fluido vital que está no músculo, o fluido vital que está no cérebro, o fluido vital que está no coração, nos pulmões e assim vai se dividindo e aí sim há uma divisão dessa estrutura. Aí ele faz uma pergunta. 140A. Não obstante, há espíritos que deram esta definição. A Kardec fala, olha, mas tiveram espíritos que falaram isso que você disse que não é assim. Aí os espíritos responderam, são espíritos ignorantes, podem tomar o efeito pela causa. Aí Kardec faz uma nota. A alma age por meio dos órgãos, e estes são animados por fluido vital, que se reparte entre eles, e com mais abundância nos que são os centros ou focos do movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. Então é aquilo que a gente falou. O fluido vital é o que anima os órgãos, mas o que faz com que cada órgão esteja no seu lugar, cada órgão funcione, é o sistema nervoso central, que é o cérebro, irradiado pelos seus nervos e manifesto através do perispírito,
que o envolve e também do espírito que dá potência, que dá habilidade para os órgãos funcionarem.